Pronto, galera, eu botei aqui para gravar, então estamos todos aqui gravados para depois a gente compartilhar aí com todo mundo. Sejam todos bem-vindos à segunda reunião aqui do Fórum da Música de Sergipe. Eu sou David, mais conhecido como David Badalando, e muito obrigado por vocês estarem aqui para a gente fazer acontecer aí esse fórum, que é muito importante para que a gente possa descentralizar a informação, que a gente possa se organizar, né, perante a opinião pública, né, isso não só a gestores, mas acho que a sociedade de uma forma geral. A gente precisa estar junto enquanto classe, enquanto setor, para que a gente possa ser de fato respeitado, né, na nossa atividade enquanto músico, enquanto artistas, enquanto fazedores de cultura, né? Lembrando que não é só o músico, o cantor que faz cultura, né? A gente tem uma que faz música, né? A gente tem o técnico de som, que também é um profissional da música, o Rold, que também é um profissional da música. Então toda aquela galera que faz a música acontecer, de fato, é sempre muito bem-vindo chegar aqui no fórum, beleza? Eu mutei aqui o microfone a priori, mas a gente vai abrindo. Eu quero ouvir muito vocês, então seja muito bem-vindo. Importante sua presença aqui, viu? Nosso diretor lá do Conservatório de Música de Sergipe. Bom, o que acontece? Chamei essa reunião aqui porque a gente fez a fundação, a gente fez a primeira reunião, passamos para vocês aí a importância de a gente criar o fórum, e a gente deu um hiatozinho de coisas, né, porque algumas coisas aconteceram e tal, e cá estamos, né. Nesse meio tempo eu fui fazer uma apresentação do fórum em Itabaiana, certo, a convite do meu amigo Antônio Clone, e fizemos uma reunião bem massa, bem esclarecedora para a galera de Itabaiana. Não sei se tem alguém que estava lá em Itabaiana aqui na reunião agora, mas essa reunião para mim só Alex estava lá, essa reunião Davi também, então assim, essa reunião para mim foi muito impactante, assim, sobre qual é a nossa realidade de fato no interior, né? A gente tem Itabaiana como um polo muito legal assim da música, bem desenvolvido, mas o pessoal lá ainda, pouquíssimas pessoas estão no mapa cultural de Sergipe. Então assim, você já vem, enquanto isso, essa informação precisa ser difundida, e a gente no fórum tem como objetivo, né? Então assim, para a gente iniciar, eu só queria passar por pontos que a gente passou na primeira reunião e em discussões que a gente teve no grupo, que a gente vai partir para o caminho da legalização enquanto CNPJ, enquanto formalização de pessoa jurídica, porque a gente trouxe para vocês, né, e eu acho que foi de comum acordo das pessoas que se manifestaram, que a gente buscar esse caminho, a gente sai da frente de outras organizações, né, que de forma mais espontânea, de forma mais informal, né, estão se organizando aí, e a gente entende que a pessoa jurídica de fato nos traz uma legitimidade maior na hora de a gente sentar com o poder público. E nosso amigo Tonico, que é do sindicato, entende até muito mais do que eu, né, a importância de você ter sua legalização, né, na hora dessas discussões, porque aqui no fórum a gente quer dialogar sobre as políticas públicas, né, desenvolvidas pelo nosso setor, que a gente precisa de fato poder participar, né, para que a gente não entregue na mão do gestor público uma responsabilidade que às vezes não é o que a gente está precisando no momento, mas por desconhecimento deles, eles acabam tomando, enfim, as decisões, e que a gente leve de fato o que atende a gente, né? O que de fato, para o edital, para o exercício de ser artista, de ser músico, de ser fazedor de cultura, o que a gente se sente de fato prestigiado, né? Se sente atendido,
porque não adianta fazer um edital, não, vou fazer um edital para X coisa, e na verdade às vezes não é o que a maioria da classe esteja precisando. Talvez a gente também deixe de lado algumas discussões. Tem um recurso para ser investido na música, né? Como investir esse recurso? Então a gente trazer aqui por fora essa discussão e a gente se posicionar, né? E a gente com essa essa legalização jurídica com o CNPJ e tudo, fica mais fácil, né? No modelo de ONG, né? Seria uma OS, que é uma organização social, né? E sem fins lucrativos, e isso pode até nos possibilitar no futuro próximo captação de recursos para desenvolver ações aqui pelo fórum, né? Imagino vocês que obviamente não é o objetivo agora, mas eu acho que tem que trazer que são possibilidades no futuro. A gente pode de repente captar recursos, né, através de iniciativa pública ou privada, para desenvolver ações aqui. A gente pode até correr atrás de Lei Rouanet, a gente pode ir atrás de verbas de deputados, para que a gente possa desenvolver trabalhos aqui de maneira associativa, colaborativa, e a gente propor esse espalhamento dessa informação sobre o que é de fato viver de música e viver do mercado da música, né? Não necessariamente 100% do mercado, mas que a gente possa de fato ser enxergado pela sociedade, que na pandemia eu tive a experiência aí de entender o quanto foi difícil o poder público ter noção de quantos nós éramos, entendeu? Então acho que o fórum tem esse objetivo, e a gente sabe que paralelamente ao fórum vai existir outros grupos que são sempre muito bem-vindos, né? Aqui a gente não faz, o fórum é uma discussão, então a gente sabe que eu particularmente tenho um alcance, vocês também têm um alcance, mas é um lugar comum aqui para a gente discutir, e aqui também está aberto para todo e qualquer grupo, né, que de repente não queira fazer parte e tal, queira estar aqui, trazer ideias e a gente unificar, né, a voz e a gente se manifestar isso na esfera pública, né? Então, a priori seria isso. E aí essa reunião de hoje eu chamo vocês para que de fato a gente coloque as coisas para funcionar, né? Eu já estou com toda a documentação para a gente fazer a formalização do CNPJ, e na construção do fórum eu sugeri que a gente dividisse os trabalhos em comissões, né? E criamos 3 comissões, que é a comissão de planejamento. Eu vou passar rapidamente só para vocês entenderem. A comunicação de planejamento é uma comissão onde a gente vai discutir o que a gente, enquanto fórum, vai promover, o que a gente fórum a gente vai desenvolver aqui. Então, vamos trabalhar em cima de lei de fomento, vamos trabalhar em cima dos editais. Então, essa comissão de planejamento, ela é uma comissão estratégica do funcionamento do todo, tá? A comissão de imprensa, de comunicação, que vai ser a comissão onde as pessoas vão desenvolver ações que a gente possa fazer para serem comunicadas, né, externamente, não só, e assim, deixo muito claro que não é só esfera pública. Esfera pública é uma situação, mas a gente tem muita coisa no setor privado acontecendo e a gente precisa se manifestar. Então, já vieram questionamentos no grupo lá de artistas falando, em tal restaurante se teve um problema X, em tal barzinho se teve um problema X, né? Então isso não é, o fórum ele não tem só a função de discutir esses problemas referentes à nossa profissão, né, de pessoas que trabalham com a música, de só com o setor público, tá? É sobre o nosso setor, sobre a nossa profissão, beleza? Até de trazer essas situações e acionar um sindicato que já se colocou à disposição de caminhar junto com a gente. A Ordem dos Músicos, através do Tom, também já se colocou à disposição, e são 2 instituições já formalizadas, já prontas, com um longo tempo aí de existência, que são equipamentos que a nossa cadeia tem, nosso setor tem, né, que a gente pode contar, o sindicato em cima do que é a obrigação do trabalho da música, né, e a Ordem dos Músicos é aquela entidade onde vai
nos dizer quem é profissional e quem não é, tá? Então a gente precisa colocar essas coisas para funcionar. Eu sozinho não tenho condições nenhuma de dar conta, e essa reunião vai muito mais para chamar vocês para virem participar, para dividir isso comigo. Eu fui um cara que coloquei a minha cara a tapa para justamente fazer isso acontecer, por estar cansado de ouvir de várias pessoas, de gestor público, de político, da sociedade em geral, dizendo que nós somos desorganizados, entendeu? E eu acho que a gente não é desorganizado, eu acho que a gente falta comunicação, entendeu? Eu acho que a gente precisa se comunicar melhor, a gente precisa se conhecer melhor, a gente precisa trocar as nossas experiências, porque todo mundo aqui tem uma experiência de vida na profissão que com certeza vai ajudar cada um. Então, quando eu falo que a função e a missão do fórum é descentralizar a informação, entendeu? Então não dá para a gente achar que a música de Sergipe é só em Aracaju, porque não é. A gente tem aí 74 municípios, né, de Sergipe que tem vários profissionais fazendo. A gente não pode se limitar também que a música de Sergipe é só um estilo. Ah, não, é só esse estilo. Sergipe é o país do forró, é a música do nosso saudoso Rogério, mas Sergipe é um monte de coisa. Sergipe é do forró, é do pagode, é do arrocha, é do rock, enfim, é de um monte de estilos. E eu acho que aqui a gente não tem que ter o estilo, a gente tem que ter a sensação que todo e qualquer profissional da música precisa ser respeitado. Entendeu? Então eu quero que, se o povo do forró tem um respeito, eu quero que a galera do rock tenha o mesmo respeito da galera do forró, porque são profissionais, são fazedores de música, são artistas, entendeu? E todo mundo perante a Constituição tem o mesmo direito, entendeu? Então a gente está aqui para levar essa informação à frente, porque às vezes o que falta é isso, é a pessoa saber do direito dele, né? Quando se colocou os editais e tal, muita gente, mas eu faço X estilo, eu acho que eu não posso participar. Não pode participar. O edital é de todos, o edital é nosso, tá? Então a gente vai partir para essa questão do CNPJ, e no grupo eu vou passar para vocês tudo o que é necessário, que eu vou precisar de todos vocês. Como vai ser uma associação sem fins lucrativos, a gente vai precisar de uma diretoria, tá? E aí eu vou colocar lá no grupo sugestão, né? Eu estou me colocando como o diretor, né, o diretor-presidente, vamos dizer assim, mas se tiver outra pessoa, se quiser outra pessoa também participar, a gente vai precisar meio que fazer uma votaçãozinha. Então, se vocês quiserem participar, sintam-se todos convidados. Se alguém também tiver um pouco mais de disposição e quiser ser o presidente, eu também não tenho problema de ceder isso. Eu só quero que a coisa funcione. A questão de estrutura, nossa sede aqui do Badalona, em Aracaju, vai estar disponível para receber esse CNPJ enquanto escritório virtual que a gente é também, e a gente vai tentar minimizar esses custos. Dentro do grupo tem um contador que é o Rob Quito, ele já cedeu a mão de obra dele para fazer esses trâmites. A gente não vai ter custo com o contador, a gente não vai ter custo com o advogado, que a gente tem o Pipo Reis, que também é artista e advogado, e ele vai fazer a parte de advogado que tem que assinar e fazer alguns documentos, né? O único custo que a gente vai ter é o custo de impostos, né? Para pagar imposto da prefeitura, imposto da receita, que é lá dentro do Agilize. E aí esse valor eu vou passar para lá, e aí a gente coloca uma vaquinha, e quem puder colaborar com alguma coisa vai colaborando até a gente chegar no valor, né? Vou dividir no geral pelo que a gente tem no grupo. Se cada um puder, se a divisão ficar ok para todo mundo. Hoje a gente tem exatamente no grupo, deixa eu ver aqui, 192 participantes a gente tem no grupo hoje. Então, pelo que o contador me passou, se eu não me engano, é uns R$600 o custo que vai ter. Então, se eu dividir isso por 198, a gente vai dar mais ou menos uns R$3,30 para cada um, entendeu? Então, a gente vai abrir um Pix e tal, e cada um se sente à vontade a doar o que puder, certo? Se também não puder, não tem problema, e a gente vai fazer esse corre para resolver isso, tá? E aí, qual é a primeira função? Eu já tinha definido
Já tinha passado para vocês, desculpe, uma divisão sobre a quem participaria das comissões, certo? Eu vou repassar aqui e queria saber se algum de vocês que não esteja nas comissões tem interesse de entrar na comissão. A gente tem planejamento, comunicação, jurídico, contábil e de estudo, né? E essa de estudo é muito importante, porque essa de estudo a gente precisa criar fotografias do que é o nosso setor, para que a gente tenha noção aonde a gente tem que levar essa informação, tá? E deixa eu ver aqui, deixa eu passar aqui para vocês como a gente dividiu. Um minutinho só. Se alguém quer falar alguma coisa já de início, eu posso seguir aqui. Se vocês quiserem falar, eu só vou pegar aqui a divisão. Se alguém quiser falar alguma coisa, os microfones estão abertos. Bom, vamos lá. Estão me ouvindo, né? A gente tinha separado aqui a comissão de planejamento, né? Eu, Carlos Feitosa, Anderson, Fábio, Torugo, Wilson, Léo Levi, Fábio Distância e Joaquim Casaca de Couro. Na comunicação, Gel, Gessana, Alisson, Gabriela e cadê aqui? E Oliver. Deixa eu ver mais. Eu não estou achando o documento aqui, eu tinha deixado, tá. Na parte jurídica e contábil, Pipo e Rob Quito. E na parte de pesquisa, nossa amiga Tassiele, né? E aí eu queria saber mais pessoas que queriam poder participar. Inclusive você até pediu para alguém ir na pesquisa mais, né, David? Isso. Só tem uma pessoa aí, né? Exatamente. Por que acontece? A comissão de pesquisa é muito importante porque a gente precisa ter uma fotografia do que é o nosso mercado hoje. Porque, por exemplo, uma coisa que eu sofri enquanto batalha com os meus amigos aí da ASM, que foi uma associação que a gente fez na pandemia para tentar um auxílio, o poder público chegou para a gente, beleza, se eu conseguir um auxílio para vocês, eu vou precisar de quanto de orçamento? Porque eu não sei quantos são vocês, eu não sei dizer quantos profissionais da música hoje tem em Sergipe, eles não têm cidade, entendeu? Não tem. Hoje se tem o mapa, né, o mapa cultural de Sergipe, que é uma fotografia, só que a gente sabe que esse mapa está muito aquém os números do que de fato hoje tem. Quando eu fui em Itabaiana fazer a apresentação do fórum, acho que tinha umas 50 e poucas pessoas lá, acho que só 3 pessoas estavam dentro do mapa que estavam nessa reunião, entendeu? Vocês verem o quanto é sério. E essa comissão aí de estudo é importante para a gente olhar, ter essa fotografia, a gente saber onde a gente tem que levar a nossa informação. A gente precisa saber hoje. Tem cerca de 1.600, então massa. Inclusive, depois dessa reunião, já peço autorização para vocês, vai criar um documento para a gente solicitar lá a FUNCAP. Eu já conversei com a Amorosa e com o Pascoal para a gente fazer essa solicitação formal pelo fórum, para a gente ter essa noção de como é que está a música lá no mapa cultural de Sergipe. A gente tem várias, né, manifestações lá, mas a gente quer saber como é que está a música, né, e aonde estão essas pessoas, de quais cidades essas pessoas estão, porque aí a gente consegue fazer um plano de ação para a gente chegar nas cidades que não estão no mapa. Então, por exemplo, em Itabaiana, nessa reunião de 50, 3 tinham só o mapa, entendeu? E tinham pessoas que estão ali no dia a dia, entendeu? Tocando direto. Então isso é muito
muito triste, entendeu? Porque a gente sabe que quem não tiver no mapa cultural do Sergipe não vai poder ter a oportunidade de participar dos editais, né? E é importante que todo mundo pelo menos esteja apto a poder disputar isso, beleza? Então assim, quem puder, já coloca no chat aí, quem puder participar das comissões, já vai colocando no chat e vai falando. Heitor, pode falar. Boa noite, David. Boa noite a todos e todas. Eu tenho uma dúvida sobre essas comissões, se elas estão se reunindo e qual a periodicidade que estão se reunindo. Eu digo porque eu tenho muito interesse em participar, mas eu tenho realmente uma vida muito corrida, assim, conservatório e a parte artística e pessoal e tudo mais, e gostaria de saber se tem uma periodicidade. E gostaria também de comentar a fala, acho muito importante a forma, né, que você trouxe essa abordagem. Acho que o fórum ele pode representar mais um grupo, né? É um grupo de representatividade. A gente acho que não tem como reunir todos, né, numa coisa só. Acho que realmente surgem diversos grupos, e quanto mais grupos tivermos, acho que melhor. Esses grupos eles são como galáxias, né? Vai formando as estrelas da galáxia ali e vai formando um grande aglomerado, e a gente vai fluindo nesse sentido. Então, eu acho muito importante sair na frente em relação à representatividade. É fundamental que a gente tenha essa coisa registrada, né? Registrada, porque a conversa é outra quando você chega para falar com um agente público, então com alguém da iniciativa privada mesmo, quando você tem a coisa já registrada, já definida, válida, ela é fundamental, a voz é muito mais amplificada, assim. Então, eu queria saber sobre isso. Como é que estão essas comissões aí de encontros e de reuniões e tal? Então, Heitor, as comissões a gente basicamente ainda não teve reuniões direcionadas da comissão, né? Porque a gente está montando ainda. E a ideia é que pelo menos a gente tenha aí uma reunião a cada 15 dias, pelo menos nesse período mais crítico, porque a gente está às vésperas da regulamentação da Paulo Gustavo e da aplicação, né? E uma coisa que muito me preocupa, e assim, acho que todos vocês estão preocupando, é como é que vai ser construído, né, esse edital da Paulo Gustavo, como é que vai ser, como é que vai se dar, né, essa administração pública dessa lei, desse recurso dessa lei que vai chegar aqui em Sergipe. E a gente fala de cifras de mais de 50 milhões de reais, né, porque tem verba que é só para ser gasto via o ente estadual, que é o FUNCAP, e cada município vai receber uma verba para trabalhar dentro do seu município. Então, a gente tem duas situações e a gente precisa agir, porque tem municípios que não estão aptos a receber esse dinheiro, e a gente tem que fazer um trabalho com esses artistas desses municípios que não estão aptos para fazer, está apto, né? Teve uma reunião com participantes do Ministério da Cultura, né, que foi promovido pelo pessoal do audiovisual e pela Comissão Paulo Gustavo aqui de Sergipe, que eles falaram uma coisa que eu achei bem importante e já vou trazer para vocês. É que do recurso que cada cidade ou estado vai receber, 5% pode ser empregado para que eles contratem pessoas para poder desenvolver essa lei, porque a gente sabe que tem cidades, tem municípios que é basicamente o secretário de cultura, esporte, enfim, assistência social, e não tem um corpo técnico para desenvolver em tempo hábil esse edital. Então eles podem usar 5%, né, desse valor que vai receber na cidade para desenvolver os editais, e também a gente pode se colocar à disposição para ajudar a desenvolver isso. Então a gente precisa fazer uma proposta, e as comissões nesse primeiro momento eu acho que tem que se focar em a gente elaborar a melhor proposta pensando em estado e a melhor proposta pensando em municípios, né? E a gente poder entregar a cada gestor público essa proposta. Eu acho que isso é prioridade máxima, e eu acho que as comissões têm que começar trabalhando por esse viés aí. E aí, a gente definindo as pessoas que vão ficar em cada comissão, aí a gente tem a reunião de cada comissão e a gente define essa forma de trabalho. Mas ainda está muito no início, viu, Heitor? Eu acho, entendo eu, que uma reunião a cada 15 dias
eu acho que de boa, certo? Só que nesse primeiro momento talvez a gente possa fazer uma reunião semanal só para, tipo assim, alinhar as coisas e a gente colocar isso logo a público, que seria a nossa proposta, porque o audiovisual já fez isso muito bem, né? Já existe a proposta do audiovisual para o recurso que vai chegar na FUNCAP, ainda não tem dos municípios, né? Mas a do estado já tem e está muito bem fundamentada, e a gente precisa fundamentar a nossa, porque a nossa, a gente tem que entender qual é a dor hoje dos nossos irmãos da música, né? Para a gente pensar no edital e a gente pensar já em valor, critério de avaliação. A gente precisa inclusive mostrar para o gestor público o que a gente espera da lei. Por exemplo, a música está dentro de, no caso da esfera estadual, dos 8 milhões que podem ser gastos com a cultura, né? Os outros 16 milhões são para o audiovisual em específico. Então tem duas coisas que a gente precisa de fato conversar. Uma é como o audiovisual, né, pode nos abrigar de alguma maneira, né? Porque na Lei Aldir Blanc foi investido 12 milhões na música no estado e no audiovisual investiram, se não me engano, em torno de 4 a 5 milhões. E ninguém da música se opôs nem nada, entendeu? Então esse recurso deles é um pouco maior, então a gente pode já conversar. Audiovisual, eles botaram na proposta 16 videoclipes, eu acho que 16 videoclipes não atende nem 0,5% da demanda de artistas que a gente tem no estado. Então, em vez de 16, a gente pode sugerir de repente 100 videoclipes, mas num valor um pouco menor, para que a gente tenha mais contemplados. Eu gosto muito da ideia de fortalecer com vocês aqui e saber também se vocês pensam dessa forma, que esse recurso tem que ser espalhado o máximo possível, para que cada um possa ter algum tipo de investimento na sua carreira, né, na sua arte, na sua música. Então eu penso dessa maneira, né? E enfim, vocês, acredito também, pelo que eu já ouvi de todo mundo, acho que esse é um consenso que a gente chegar aqui. O recurso tem que chegar a maior quantidade de pessoas possíveis, até porque essa lei é emergencial, tá? E deixa eu ver aqui, Heitor, com 5 mil, eles pediram, o audiovisual sugeriu 30 mil reais para o videoclipe. Não que seja impossível, não, porque é bom fazer um clipe e tal, mas entre premiar 16 e premiar 100, eu prefiro premiar 100, eu acho que ajuda mais, né? Então é isso. Então quem se sentir à vontade de poder colaborar um pouquinho com as comissões, coloca aí o nome, tá? E aí no final a gente vai separar aqui e no grupo a gente desenvolve. Então, assim, trazendo para vocês situações de hoje, né? Como é que estamos hoje? Na reunião foi dito que a regulamentação está para sair esse mês, né? E essa regulamentação, na verdade, vai ser só algumas instruções básicas para os gestores operacionarem. E em maio é a previsão de sair, né? Começar a chegar o recurso, né? Então a gente está às vésperas mesmo da aplicação da lei, e aí a gente precisa trabalhar para a gente definir desses 8 milhões. Eu não vi isso ninguém de vários outros grupos, inclusive, discutir. Quantos desse recurso, quantos por cento a gente acha, né, que vai atender a música, né? Porque a gente sabe que tem outras manifestações e é legítimo, acho que todo mundo tem que receber o recurso para que a gente tenha a preservação, a gente tenha o fomento da nossa cultura de Sergipe, mas assim, a gente sabe que a música talvez tenha mais projetos e proponentes do que, sei lá, o pessoal de artes visuais, o pessoal da literatura. Então, como é que a gente vai dividir isso, né? Para a FUNCAP hoje, o que tiver no mapa de cultura, no mapa cultural, o que tiver lá, vai ser o que eles vão usar, que é o que eles têm, é a ferramenta que eles têm. Então, assim, eu já peço autorização para vocês, se todo mundo estiver de acordo, coloca aí no chat ou dá um legalzinho aí e tal, na mão. Se eu já posso desenvolver esse documento solicitando como é que está a música no mapa cultural hoje, para a gente fazer, cada um de vocês, um mutirão para todo mundo ir para o mapa. E aí, indo para o mapa, a gente tem uma outra situação que aí a comissão de estudo também pode ajudar bastante. Muita gente tem dúvida de como fazer o perfil do mapa cultural, o que precisa colocar e tal. Eu sugiro que a gente
faça um vídeo mesmo, tutorial. Agora um vídeo de uma pessoa que faça mostrando a tela, passo a passo, entendeu? Pra gente ensinar todo mundo a estar no mapa. No interior, assim, é o que mais me pede. Todo mundo que eu converso no interior, David, velho, veja se eu tô no mapa, veja se meu mapa tá certo, eu não consigo entrar no mapa. Então, a gente precisa fazer esse vídeo tutorial, a gente pode fazer isso junto. Inclusive, a gente pode fazer uma reunião aqui do fórum, abrindo a tela, todo mundo olhando o mapa e a gente fazendo isso junto. Eu acho que isso seria fantástico e todo mundo ao vivo tirando as dúvidas. A gente abre aqui a tela, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu acho que funciona, a gente deixa gravado e vai passando para as pessoas, certo? Eu já vou abrir para vocês, deixa eu ver aqui, como é que tá aqui a mão. Cadê aqui? Juliano. Vamos lá, Cindy Muse quer falar. Tonico, pode abrir o microfone aí. Jogue duro. Tonico? Oi, aqui. Vai lá, jogue duro, meu amigo. E aí, pessoal, boa noite a todos e todas. Eu não ia falar nada não, mas essa questão que você falou aí do mapa cultural, eu posso falar para vocês é o seguinte. Voltando ao passado, a FUNCAP, faltando 15 dias para a Lei Aldir Blanc, as inscrições, não tinha quase ninguém inscrito nos editais da FUNCAP. Em reivindicação do Cindy Muse, conseguimos que Conceição contratasse 12 funcionários em caráter de emergência na secretaria para ajudar os músicos sergipanos, do circo, do teatro ao circo. Eu vi gente do circo chorando lá no auditório da Dema, de felicidade que nunca viram R$1 na vida deles de órgãos públicos. Sempre foi do dono do circo. Isso, assim, a gente via a felicidade nas pessoas lá na Dema. Então, eu acho que a gente não pode sobrecarregar muito nessa questão de fazer a tarefa que é as políticas públicas que a Secretaria de Cultura, a FUNCAP, devia ter feito. Falo isso aqui como sindicato e falo isso com a Amorosa. Tem um mês que eu tento falar com a Amorosa, o sindicato não consegue. A gente tinha antes um telefone de contato da presidenta, e qualquer músico no estado de Sergipe, ele falava com a presidenta Conceição, e ela quando não respondia na hora, mas no outro dia de manhã ela respondia. Então eu acho que caminharmos junto com a secretaria, isso é importante. Se a gente não falar aqui, outro vai lá e fala, mas é importante falar, meter a cara. Tonico às vezes é o cara chato, mas eu encaro qualquer um que venha diminuir ou de tirar o valor que o trabalhador da música tem. Então, existe alguns lados difíceis para os músicos sergipanos. Tem aquele músico que não teve tempo de se formar na vida dele, porque começou a trabalhar desde pequeno, tocando um triângulo, tocando um zabumba com o pai dele, e hoje ele não tem experiência de criar um mapa cultural. Então, essa força-tarefa que foi criada na FUNCAP, ela não está existindo. Eu desconheço aqui o sindicato, inclusive o e-mail do sindicato não tem nada da FUNCAP que recebemos, convidando para dar alguma opinião ou levar essas mensagens que a gente recebe todos os dias. Lembrando que é interessante o fórum caminhar junto com o sindicato, mas que a gente não esconda atrás das cortinas os problemas. Eu estou junto, eu acho que deve estar de parabéns, desde que no meio do caminho pessoas não venham envolver a política dentro do fórum, porque isso aqui é uma coisa nossa, isso é uma coisa da cultura, isso é uma coisa do músico, do trabalhador, de quem está na labuta ralando, e é meter a cara, não ficar se escondendo, porque problemas dentro da música a gente tem demais até. E assim, Toquinho, só abrindo parênteses que você falou, que é importante você ter falado isso, o fórum, ele é da música, ele não é do gestor, ele não é do partido, ele não é da política. A gente faz política aqui porque a gente tem que se unir enquanto categoria
E através da política que a gente vai dialogar para buscar o respeito e a importância que a nossa categoria merece, né? E Tonico aí tá aí há muito tempo no sindicato, sabe o que é isso. Porém, a gente não pode deixar de cobrar, né? Não tem lado. Então, tipo assim, a gente teve uma experiência com a última gestão, mas essa gestão agora tem que estar sendo incomodada, tem que levar. Então, a gente aqui no fórum, né? Digo para vocês. Aqui não existe partido, aqui não tem político de estimação, aqui a gente não tem nada, aqui todo mundo é pela música, entendeu? E a gente de fato tem que aproximar a conversa, a gente tem que conversar, a gente tem que saber dialogar, agora sempre na base do respeito, sempre inclusive na parte técnica, a gente entender, a gente colocar os nossos pontos com inteligência, entendeu? Acabou aquele negócio de músico é desorganizado. Isso para mim, isso já é uma coisa do passado, entendeu? A gente está aqui se organizando, estudando. Por isso que a comissão de pesquisa é muito importante, porque a gente vai chegar com dados, a gente vai chegar com experiência de outros estados, de outros municípios, entendeu? Então, Tonico, o que você falou realmente é isso. O fórum é um lugar de diálogo e o músico e quem vive da música e o nosso setor é que de fato é o protagonista, entendeu? Então, deixar isso muito claro para vocês, porque já ouvi pessoas se perguntando, porque já foi tentado, né, fazer várias outras vezes, né? Pelo menos que eu tenho ciência das vezes passadas que foram tentados fazer isso, né, se perdeu por causa da política, né? Então eu queria deixar claro para vocês que o meu compromisso aqui é a música, é quem faz a música, é o trabalhador, trabalhadora, né, quem vive efetivamente da música, certo? Tonico, tem mais alguma coisa que eu queria abrir para Juliano, que pediu aqui também uma parte? Eu finalizando, eu quero dizer o seguinte, que é importante nós, artistas, músicos de Sergipe, caminharmos juntos, porque aqui para o sindicato o embate já foi. O embate a gente tinha que tirar essa prova dos 10, já foi o embate, agora é a hora da colheita. Então o que está aí, que chegou, é carimbado, pertence a nós, que é quem faz cultura, não pertence a outras pessoas para interagir. E um dos maiores desafios do sindicato era que os músicos sergipanos recebessem essas verbas direto na sua conta. Isso foi o maior desafio do Sindimúsico. Porque, olha, Pernambuco era dono de bar, foi dono de bar que recebeu o dinheiro da verba Aldir Blanc, convidou os músicos como participação em vários pares. Em Alagoas foi dessa forma. O único estado no Brasil que foi respeitada a verba da Aldir Blanc foi Sergipe. Coisa boa. Tivemos muitas reuniões com Conceição, não foi uma nem duas, foram várias. E as pessoas que foram sem ser sindicato levaram a mesma mensagem que o sindicato estava reivindicando. Por quê? É o caso da gente estar aqui sendo ouvir todo mundo dentro do fórum. Sim. Não esconder as necessidades, as situações Perfeito. que estão se passando. E assim, Tonico, só também complementando, viu? Eu já tive acesso a conversar com essa nova diretoria da FUNCAP, já se colocaram à disposição do fórum, já estão totais abertos a gente construir isso, e só que isso não quer dizer nada até a gente ver efetividade, tá? Só colocar que eles já se colocaram à disposição, mas até agora não se teve nada, mas essa porta está aberta para a gente entrar e levar o que for necessário, viu? Então eu quero registrar para vocês aí que está vindo aí o Fórum Nacional da Música. Esse fórum está sendo construído por todos os sindicatos de músicos no Brasil. Maravilha. E que isso é importante. Ele está sendo conduzido pelo Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro. Então hoje foi a tarde toda de reuniões e mais reuniões. Eu acho que isso é importante. Temos reuniões já com a ministra já marcado no mês de maio. Então eu tenho que ouvir vocês, eu tenho que ouvir o fórum também, ver as demandas. Eu acho que a ata, eu acho que dentro do fórum, David, precisa botar em votação as ideias. Sim, perfeito. O que o Fórum Nacional está pedindo
é que da pessoa número 1 à pessoa número 100 tem que ser ouvida. Sim, total. Colocar todas as ideias em votação, porque se não colocar em votação não tem democracia. Total. Se a ideia for boa, vamos aperfeiçoar, às vezes precisa de um ajuste. Exatamente. Às vezes a ideia é boa, mas precisa de um ajuste. Então o outro colega que está dentro do fórum pode ajudar, porque não faz assim. E o fórum é isso, né? Essa união das ideias em torno de um bem comum, né? Eu, para finalizar, só quero deixar assim bem claro dentro do fórum aqui, que para muitas pessoas que não sabem, às vezes, o que é sindicato, nem o que é o OMB, o sindicato não é empresa de shows e eventos. O sindicato dos músicos, ele é sindicato dos trabalhadores da música no estado de Sergipe. É do baterista, do baixista, do tecladista, é dos músicos que tocam nas bandas, não é de dono de banda. Fizemos 3 reuniões no sindicato para discutir o cachê de música em Sergipe, só apareceu empresário. Os cantores das bandas, tem que aparecer os donos das bandas. Então, não é dos empresários. E não podemos, nunca conseguimos discutir o cachê de música. Dentro das reuniões, das assembleias que fizemos. Não conseguimos de jeito nenhum. Aqui o fórum é um lugar para a gente falar isso, viu, Tonico? Isso aqui está dentro do meu radar da gente trazer essa discussão, porque entenda só, eu posso até me corrija aí se estiver errado, mas como eu aprendi com você e com o Tom aí a missão institucional de cada um, rapidamente é o seguinte: o sindicato é quem vai lutar pelo direito do trabalhador da música, como ele deve trabalhar. Então, se ele tem que receber X, o piso dele, a jornada de trabalho não pode ser por tanto, dentro de uma programação tem que ter uma quantidade de artistas nossos, enfim. E a ordem dos músicos é aquela instituição que vai dizer, ó, esse músico é profissional e esse não é profissional. Então, basicamente, a gente tem esses 2 equipamentos que nos auxiliam e a gente tem esse fórum que a gente vai discutir todo que o nosso setor passa para a gente ir em busca de soluções, inclusive pautar. Ó, sindicato, a gente está vendo que tem trabalhadores da música que estão ganhando muito abaixo do peso ou do piso e estão sendo coagidos a aceitar isso. Então a gente leva isso para o sindicato e o sindicato vai trabalhar. Tom, a gente está vendo que muito amador está tirando o cachê do profissional. Então vamos levar isso para a OMB e vamos trabalhar. Então assim, o fórum pode pautar também essas instituições que estão juntas. E é importante, né, vocês estarem aqui participando e o debate pronto. Agradeço demais aí a confiança, né, de vocês estão depositando aqui no fórum, que é uma construção que já teve no passado, outras pessoas já tentaram fazer, até se criou e depois declinou, e a gente está nessa construção nova, com ideias novas, com oxigênio renovado. Temos um técnico aqui dentro do fórum, é o Joaquim do Casaca de Couro, que vai nos ajudar muito, com certeza. Ele vai nos ajudar muito a construir. Nosso presidente da Rua São João. De cachê de música em Sergipe, lá dentro do Ministério do Trabalho, ele tem como nos ajudar. Perfeito. É um grande parceiro. Leva o nome de Sergipe além de fronteiras. Nunca escondeu que é sergipano quando chega lá fora. É respeitado. Lá em Pernambuco passei 4 meses em Pernambuco, fazendo uns trabalhos. Várias pessoas em Pernambuco falam da banda Casaca de Couro, aonde muitas pessoas aqui às vezes nem conhecem, né? Porque não quer. Mas é uma banda super conhecida no Nordeste, Casaca de Couro. Mas Joaquim é uma pessoa que vai nos ajudar nessa questão do piso de cachê aqui. Vamos lá. É uma discussão, é uma guerra que precisamos entrar, porque toda categoria profissional tem um ponto de partida que é o piso, né? Por que a gente não pode ter, né? Claro, Joaquim. Encerrei a minha conversa aqui, mas vou ouvir vocês. Né? Beleza. Valeu, Tonico. Ô, David, deixa eu só fazer aqui uma observação. O novo superintendente do Ministério do Trabalho é o Cláudio Caducha, que é um grande músico sergipano. Amanhã eu vou estar me reunindo com ele, ele poderia participar também, que é uma pessoa muito experiente. Opa, é coisa boa. Faça o convite, por favor, faça o convite para ele estar aqui. Obrigado, Tonico. Valeu. Bom, pessoal, então assim, vocês estão vendo, né, a profundidade do que a gente está trazendo, né? O fórum é muito mais além do que um edital para Paulo Gustavo, até porque levo muito para vocês que a gente não pode depender só de edital para a gente viver da música, para a gente levar
a arte, a nossa cultura, além gerações, tá? Juliano, com você, meu irmão. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Parabenizar o David aí pela iniciativa. É só um pedido para a gente expandir mais a divulgação das leis. Hoje eu encontrei com o Denis Top 10. Também conversei com o Neném do Música Estelar. Pessoal aqui do interior, certo? Eles não tinham nem ideia sobre as leis. E assim, a gente tem que propagar mais essa iniciativa do fórum para, como você mesmo disse aqui na reunião em Itabaiana, sobre Itabaiana, para quem não sabe, a gente tem que propagar quanto mais, melhor, para a gente ser forte, ser unidos e fortes, como o pessoal vem dizendo sempre. Vamos propagar, vamos unir, para a gente ser uma força. É só isso que eu queria acrescentar. Massa, Juliano. A todos aí. Massa, Juliano. É aquele negócio, eu levei para eles, ó, Itabaiana vai receber 800 mil reais da lei Paulo Gustavo, né? Desses 800 mil, 30% é para poder usar na música e em outros, né? Então, tipo assim, 30% de 800 mil já é alguma coisa. Não é um dinheiro muito grande, mas veja, e só numa reunião de 50, 3 pessoas tinham mapa lá. Então, assim... O Daily, só me interromper um pouco. O Denis é de Areia Branca. Ele me falou que lá em Areia Branca ninguém tá sabendo. Então a gente tem que... Traga ele. Ele tá no fórum já? Ele tá no grupo. Massa. Então, vamos fazer dele um soldado nosso para povoar isso e levar informação. Inclusive, na comissão de comunicação, a gente pode desenvolver comunicações específicas para cada cidade, para a gente fazer essa contaminação da informação aí para o nosso irmão da música, viu? Então, pessoal aí que gosta mais dessa parte de comunicação, de rede social e tal, peço que ajude a gente aí na comissão de comunicação para a gente fazer de fato levar. E é importante que a gente tenha de cidades diferentes, né? Mais uma vez eu repito, o fórum é de Sergipe, da música de Sergipe, não só de Aracaju, né? Porque às vezes os grupos se formam e é muito focado em Aracaju. Cara, eu vi uma realidade lá em Itabaiana que eu fiquei muito assustado, né? Soube também de relatos em outras cidades. Também estou muito assustado que a música da gente é muito plural. E isso não é só a galera do forró não, tradicional. É forró, tem a galera do hip hop, tem a galera do reggae, tem um monte de outras coisas no interior que não são assistidas com essas políticas públicas e a gente tem que trazer para cá. Então assim, quem for de cidades também, cara... uma pessoa de Itabaiana, uma pessoa de Areia Branca, uma pessoa de, sei lá, enfim, de qualquer outra cidade, participe das comissões para a gente trazer esse recorte, porque a gente precisa ir atrás do que está acontecendo lá, tá? Deixa eu ver aqui se alguém mais levantou. Tá, então eu vou seguir aqui, pessoal, rapidão. Então, assim, eu vou colocar no grupo as comissões e amanhã eu já coloco toda a parte documental. Queria deixar claro para vocês que, como a gente vai para o CNPJ, a gente vai precisar formar uma diretoria, tá? Vou colocar lá, quem estiver à vontade também de ter um pouquinho mais de tempo de colocar lá, eu vou colocar a diretoria com duração de 1 ano, só para a gente ter um rodízio grande, certo? E a gente fazer essa votação e a gente implementar isso o quanto antes. Mas paralelamente a isso, se vocês concordarem, eu queria propor um documento para a gente pedir lá na FUCAP, em nome do Fórum, né, da Música de Sergipe, como é que se diz? Sim, Heitor, muito bom. Uma comissão de formação, porque a gente precisa cuidar das próximas gerações que vão vir para o mercado. Isso é verdade. Então, vou até colocar aqui na pauta bem. Isso é coisa boa quando a gente tem pessoas aqui para agregar, chega o negócio fica mais quente, o cara, quero ver daqui a um tempo o cara dizer que a gente é desorganizado. Formação. Certo? E aí eu queria saber de vocês logo, já para anotar aqui. Posso desenvolver então um documento para colocar no grupo para vocês aprovarem
pra gente pedindo qual é o recorte hoje da música no mapa de Sergipe. Ô, David. Pode falar? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Eu tenho uma ressalva a fazer o seguinte, ó, preste bem atenção. O mapa da Sergipe, ele só diz praticamente quais as bandas que existem, né? Não diz quantos componentes a banda tem. Por ali você vai ter uma noção, mas pode pensar em 3 ou 4 vezes mais. Isso você vai ter muito ali. Agora, pelo menos, pega os contatos, né? Isso. Por que acontece? Na época da SM, a gente fez uns cadastros aqui, a gente chegou em 2.200 profissionais da música, vamos dizer assim, entendeu? Mas a gente estimava que em Sergipe hoje ativos, é uma estimativa que eu construí com a galera na época da SM, que existam 10.000 projetos musicais ativos no estado todo. E aí projetos musicais entendam que do cara do violão, do vasinho, do voz e violão, aos grupos de arrocha, aos grupos de rap, eu acho que tem mais também, sabe? Mas a gente precisa criar um mecanismo para que a gente possa identificar, né? Primeiro, a gente faça um olhar dentro do que já tem o mapa. E por que eu falo muito do mapa? Porque o mapa é o instrumento que a fundação vai usar para fazer edital, entendeu? E é onde me preocupa, porque, por exemplo, se eles usarem hoje o percentual, por exemplo, vamos supor que hoje a música no mapa cultural de Sergipe represente, sei lá, 30%. A gente sabe que não é 30% de todas as manifestações. Mas se a gente não tomar pé e levar as pessoas por fórum ou pro mapa, eles vão fazer o edital, tipo assim, de 8 milhões, eles vão pegar 8 milhões e botar 30% pra gente. Entendeu? E aí quem tenha mais identificado lá vai ter uma certa vantagem. Então isso me preocupa muito, porque eu gostaria muito que esse recurso chegasse, cara, para a maior quantidade possível de pessoas, porque a gente vê na Lei Aldir Blanc que mudou, chegou para muita gente, mas teve muita gente na ponta, o sanfoneirozinho que precisa para fazer o São João, não chegou, entendeu? Olha, eu vou relatar uma coisa aqui que aconteceu. Chegou ao conhecimento do sindicato. Tem duas cidades em Sergipe, que entrou nas questões políticas com a Lei Aldir Blanc. Vou dar um exemplo. A cidade tem 60 músicos. 30 músicos era do lado do prefeito atual e 30 músicos era do lado do adversário. Isso não pode existir, né? A música não tem lado. Resumindo, ele colocou os 30 que era do lado dele, ainda colocou mais motorista de ambulância, vigilante, como artista que nem artista é. E resultado, isso está lá na Polícia Federal, o Cinemuse se juntou com os 30 artistas da cidade, fizeram uma ata, cada um músico se identificou, disse quanto tempo tem na música, e a ata está lá na Polícia Federal. Todos assinaram a ata, criaram coragem, eu parabenizo eles. Eu acho, não sei se tem alguém dentro do fora aí que é lá de Buquim, mas o negócio está esquentando a turbina, porque o mais estranho é que teve artistas que trabalhou recebendo 5 mil reais e tem o mesmo artista através de uma empresa com um cara que era secretário da cidade, com a empresa ele tocou por 25 mil reais. Isso não pode então acontecer. Eu peço aos artistas que não se envolvam nessas maracutaias, porque o final é complicado para nós. Nós não podemos se sujar com uma coisa que é história que as pessoas querem implantar, aquelas vermes que passam por todos os gestores, às vezes usa o músico sem entender muito da situação e depois ele está dentro de uma enrascada. Então eu peço a você, David, que está no fórum, eu sei que você escuta muita gente aí que liga para você, se tiver alguma cidade no interior que os músicos estejam se sentindo lesados com essa Lei Aldir Blanc, não foi contemplado, mas quem não é nem músico foi, não precisa ele aparecer não, basta ele dar os dados da situação. Ele Entendi. Não precisa aparecer, mas tem que entregar para o sindicato uma notícia que seja verdadeira. Para poder a gente ir em cima, o sindicato continua nisso que pertence a nós. E assim, Então, só para Tonico, vai ser assim. E Tonico, e só para também trazer um recorte, antes de passar para o Cristiano que levantou a mão aqui agora, a Prefeitura de Aracaju lançou agora o Mapa Cultural de Aracaju. Veja,
Pô, a gente já tem um mapa de Sergipe, por que precisa do mapa de Aracaju, entendeu? Se quando você faz o mapa de Sergipe, você identifica que é de Aracaju e ele pode ter um filtro e deixar as coisas mais fáceis. Aí é mais um problema para o artista de Aracaju, que é mais um mapa que ele tem que fazer. Então, assim, entendam a importância do fórum, porque a gente, tipo, se tivesse já tudo realmente tudo certinho, a gente podia provocar uma reunião, Funcaju, veja, não faça mais outros mapas não, a gente vamos centralizar no de Sergipe e vocês pegam da base de lá, porque isso confunde, porque vai ter, o que vai acontecer? Vai ter gente que vai estar no de Aracaju, não vai estar de Sergipe, vai estar de Sergipe, não vai estar de Aracaju, ou de repente a todo mundo, às vezes no interior, vai ver o de Aracaju, vai achar que vai ter que estar... Informação demais, né? Exatamente. Então a gente precisa se organizar logo aqui, a gente abrir esse CNPJ, dividir as comissões, porque aí na comissão de comunicação a gente pode botar uma nota pública dizendo, o Fórum da Música de Sergipe não é de acordo com mais um mapa, sendo que a gente tem um mapa de Sergipe, porque Sergipe é tudo, não precisa ter essas individualidades, para a gente facilitar o processo, deixar o processo democrático, entendeu? Então peço mais uma vez para vocês que a partir dessa reunião participem das nossas comissões, venham construir isso junto. Mais uma vez, o fórum não é de David tem muita vontade que as coisas andem, mas eu sozinho não vou conseguir, eu dependo muito de vocês. David, eu queria... Eu tive Nossa Senhora do Socorro lá com o sindicato, e o Natan, com a Secretaria de Cultura, ele só estava recebendo os artistas de socorro que estivessem cadastrados no mapa da prefeitura. Só que o mapa da prefeitura, a plataforma dele não suportou. Então eu tive lá e já foi regulamentado que ele vai aceitar de volta o mapa do estado. E esse mapa do estado, David, passou mais de 5 anos para a gente conseguir fazer, David. Não foi fácil fazer esse mapa. Mais de 5 anos de luta para que esse mapa ficasse em evidência. E para chegar e botar outro é complicado. Isso. Então, encerrei minha fala, gente. Obrigado. Beleza. Mas obrigado pela sua participação, Botonico. Você é importante aqui, viu? O sindicato, eu sou um administrador. É que você é a voz do sindicato hoje. Cristiano, fica à vontade, meu amigo. Boa noite. Boa noite. Espero que você esteja me ouvindo bem aí. Tudo certo. Eu gostaria de solicitar que a gente pudesse também ver, é uma coisa bem rápida, em relação justamente a esse mapa de Sergipe, porque tem muita informação que às vezes os próprios músicos não têm entendimento, não sabem como preencher a maneira correta de fazer. Eu gostaria que vocês pudessem, fazer um mutirão, fazer algum tipo de reunião, para que pudesse fazer tipo um passo a passo, para que o músico conseguisse reunir o que é mais importante, o que é mais assim, necessário, para fazer esse cadastramento da forma correta. Porque tem muita informação ali que a gente não tem, às vezes não tem dados para isso. Até porque essa questão do mapa de Sergipe é recente, né? Não é de anos atrás, é recente. Então, tem certas coisas, certas informações ali que às vezes o músico não tem, ou não tem isso por escrito, ou não tem o conhecimento, ou não tem dados para poder preencher. E muitas vezes acaba ficando de fora, né, da peneira dos projetos, porque não tem esses dados ou não sabe como preencher. Cristiano, inclusive a plataforma foi recém-atualizada, né? Então, do que foi da Lei Aldir Blanc para agora, já teve umas alterações também que está deixando muita gente confusa. E aí prejudica, né? Porque a gente tem que levar em consideração, assim, quem já tem um material, quem já tem, por exemplo, quem já é MEI, quem já trabalha nessa área, já tem documentações já há muito tempo, tem uma certa vantagem para quem ainda está meio que totalmente anônimo. Perfeito. É como eu disse, eu trabalho com a música há 27 anos, mas eu sou anônimo. Eu ainda sou um cara que toca em barzinho. Então é muito difícil ter um acesso a qualquer tipo de projeto, porque às vezes eu não tenho isso, eu não tenho material, eu não tenho conhecimento de como a maneira correta de preencher tudo que é pedido ali. Não, perfeito, meu amigo. E tem o fórum aqui como o seu lugar para perguntar,
para trazer, para a gente tentar ajudar uns aos outros da maneira que cada um puder aqui, viu? Tem pessoas que já têm mais familiaridade com essa plataforma, poderia tirar, por exemplo, uma tarde, um final de semana, fazer um mutirão, fazer uma reunião, às vezes o próprio Google Meet também, fazer um passo a passo. Olha, vamos olhar aqui, né? Mostra a tela do portal. Aí temos Então, eu dei uma ideia aqui, Cristiano, que você chegou tem pouco tempo, mas eu dei uma ideia aqui, eu acho que eu vou reforçar e a gente já podia marcar. O que vocês acham de a gente fazer uma reunião só sobre mapa cultural de Sergipe? A gente fazer aqui uma reunião no Meet, a gente simular um cadastro, a gente pode até fazer um sorteio, vamos ver aqui alguém que não tenha e a gente vai fazer do zero, gravado, para depois cada um fazer um tutorial mesmo. O que vocês acham? Isso, ótimo. Pronto. Minha dúvida foi sanada aqui e a minha sugestão também. Então, pode continuar aí. Um abraço. Então pronto, já estou anotando aqui para a gente marcar essa reunião, fazendo, a gente falou assim, entrando no mapa cultural de Sergipe, sem frescura. Boa, valeu. Um abraço a todos aí. Bora, meu amigo Heitor. Meu irmão, assim, só assim, interagindo, né, com as falas que foram colocadas. Eu concordo aí com o Tonico, bicho. Eu acho que é muito importante o gestor público, né, ele trazer essa parte também de formação. Eu acho que é fundamental que a gente tenha essas equipes aí. Ajuda muito mesmo, viu, Tonico? Essas equipes atuando na FUNCAP, para poder ajudar o pessoal a se inscrever. Eu acho que esse é um papel fundamental. Funciona bem. Já vi funcionando bem em outras cidades, já vi uma experiência muito boa em Belo Horizonte. Belo Horizonte, eles criaram uma casa de cultura completa. Eles têm um espaço que é no centro da cidade, e nesse espaço eles têm um teatro, eles têm um espaço de dança, eles têm salas de vídeo, e eles têm estúdio de gravação, e eles têm os produtores no lugar. Então, o músico que chega, ele vai chegar lá para se inscrever, ele tem a pessoa para inscrever ele no edital. Depois, quando ele é selecionado no edital por conta do mérito artístico dele, ele vai ter um produtor que vai trabalhar com ele para produzir o evento que vai acontecer naquele espaço. Então, é fundamental que o Estado atue dessa forma. Agora, o que me preocupa, acho que está colocado muito aqui, nas falas que foram passadas, que as dores que a gente tem, né? O Tonico falou da questão da representatividade, de que só foram os empresários discutir a questão do cachê. E por que a gente não tem essa representatividade? Eu acho que está tudo interligado. Tá. Por que a gente não tem a atuação da Ordem dos Músicos, né? No sentido de dizer realmente quem é o profissional, quem é o amador, né? Por que a gente não tem a inscrição dos músicos no mapa cultural? É tudo a mesma coisa. Estamos falando de uma coisa básica, que o músico não está preparado para discutir as questões de classe, não está preparado, né, para se institucionalizar, né, não está preparado para participar desses editais, dessas plataformas. Eu acho que tudo passa pela formação, e está muito bem colocado. Acho que a gente tem que promover, né, fazer campanha de reivindicar essa volta da equipe auxiliar da FUNCAP. Acho que é uma pauta que a gente pode levar, né, já prioritária, como o Tony trouxe para cá. Acho que é uma pauta que o Fórum poderia levar. Perfeito. Né? Vamos voltar a equipe auxiliar da FUNCAP, vamos botar eles também para fazer isso. Além da gente organizar os materiais por meio de uma equipe, de uma comissão de formação, né, que a gente pode também, tem condições de ajudar também, né, de fazer uma videoaula, como você está propondo. Sim. A gente fazer um vídeo para deixar no YouTube de como é que o passo a passo de como é que faz, ou promover banners, né? Essa reunião já vai estar no YouTube, entendeu? Já vai estar no YouTube do Fórum. E explicando passo a passo. E acho que fazer uma campanha para promover a filiação das pessoas no sindicato, né? Para melhorar a representatividade do sindicato e da Ordem dos Músicos. Propor as pautas também que serão discutidas, né, nesse sindicato, né? Eu acho que é por aí que a gente pode trabalhar, sabe? Uma avaliação. Eu estou de saída agora, eu vou tô com meu filhinho aqui, vou ensinar ele o dever de casa.
E aí eu quero só agradecer, viu, meu irmão, pelo convite e dar uma boa noite a todos. Dizer, sim, Joaquim. Joaquim é realmente nosso presidente aí do sindicato já. Ele é um grande aliado aí, viu, nessa luta aí, viu? Também. Grande abraço, Joaquim. Heitor, obrigado aí pela... demais, viu? Joaquim é fantástico. Estamos juntos. Obrigado, filho. Estamos juntos. Obrigado, Heitor, aí pela fala, de boa. Sua importância aqui é gigante, porque você, além da parte enquanto artista, você está do lado da formação, né, criando aí essa meninada que está vindo aí para pegar um instrumento, entrar na música aí. Então, esse seu olhar aí sensível nessas duas vertentes aí é muito importante e é muito bom ter você aqui. Muito obrigado mesmo. As colocações que você trouxe aqui, de fato, são colocações muito pertinentes, da qual também compartilho aqui a urgência de a gente olhar por esses lugares aí. Tonico. Ô, Heitor, não sai agora não, só um minuto só. Valeu aí, suas palavras são pertinentes demais. Eu acho o seguinte, já que o tema do fórum entrou nessa discussão, eu me proponho aqui com o David, você, David, pode fazer o documento dentro do que todo mundo aqui está reclamando, dessa questão aí do mapa e da criação do mapa, porque eu acho que a gente vai perder muito tempo em disponibilizar. Eu podia chegar lá na CUT, pedir 2 computadores na CUT e colocar uma pessoa lá. Mas, David, esse é trabalho de políticas públicas da Secretaria. Sim, perfeito. A gente pode aqui fazer dentro do fórum, criar outras coisas, tipo, vamos atrás do Maratá, que é uma das maiores empresas de Sergipe, que vende para o Brasil e exporta. Olha, a gente está com um projeto de intercâmbio cultural. Vamos levar a Orquestra Sinfônica de Sergipe, o Heitor vai tocar lá em Pernambuco, sabe, no Teatro Santa Isabel, fazer um projeto desse uma vez no mês, para levar para cada estado um representante de Sergipe. Eu acho que a gente tem que se preocupar com isso. Essas coisas festival. É o poder público, eles se viram com isso aí. A gente pode fazer amanhã uma reivindicação, você pode criar o documento aí, o sindicato assina, o Fórum da Música e o Sindicato Música recebeu várias reclamações, você já sabe como vai constituir o documento, a gente assina e protocola amanhã lá. Porque beleza. Esses 30 dias vai ser rápido, e os Perfeito. músicos vão perder com isso, os Perfeito. artistas vão perder. Perfeito. Rapidinho, daqui que ele vai atrás de material. Esse pessoal que não se inscreveu ainda no mapa, ele não tem material em mãos, vai ainda atrás, vai atrás de empresários que vendeu o show dele para conseguir as notas. Então isso leva um tempo. Eu acho que a gente devia fazer isso amanhã logo. Pronto, fechado. Já agora é a minha sugestão do sindicato, se todo mundo concordar. Né? Valeu? Boa, Vitor. O Festival Maratá Música Sergipana. Boa, boa. Bom, então assim, eu acho legal a gente fazer esse documento, todo mundo aqui de acordo. Dê um joinha aí, pessoal, dê um joinha. Pronto, maravilha. Vi agora, Adriano Canuto, vi agora você, pô, seja bem-vindo, viu? Que honra ter você aqui, viu? Bom, pessoal, outra coisa que eu queria trazer para vocês é que hoje a gente tem 2 editais abertos lá da FUNCAP. Um é o do Encontro Nordestino, né, que é o Arraial do Povo, e outro do Festival de Artes Cênicas, né? Então tem essas 2 oportunidades lá dentro do Artes Cênicas. Tem espaço para música, né? São cachês aí que variam, se eu não me engano, de R$1.000 a R$4.000. Então, e do Encontro Nordestino, cachês de R$2 a R$30.000. E aí já estão os editais lá. Depois a gente pode, se for o caso, abrir uma reunião para falar sobre os editais. Mas quem tiver dúvida de qualquer edital, vá botando lá no grupo do fórum, perguntando, que ou eu ou qualquer outra pessoa pode tá tirando essas dúvidas lá para poder ajudar. Lembrem que o fórum, do mesmo jeito que a gente quer saber de alguma coisa, né, na vida da gente, às vezes a gente bota, dê um Google, né, para procurar, usem o fórum também para essa pesquisa sobre a questão da música, porque possa ser que ou eu saiba, qualquer outro colega saiba, possa dar ali essa informação que está dentro do nosso objetivo, essa formação
essa informação descentralizada, tá, pessoal? Gabriela que está na nossa comunicação, na nossa comissão de comunicação, né, tá falando aqui que acha legal divulgar e tudo. Gabriela, você que vai comandar essa galera aí, viu? Então quem tiver disponibilidade de estar também na comissão de comunicação, por favor, coloca seu nome aqui, que a gente vai também começar, na semana que vem eu já quero começar a fazer as reuniões das comissões, para que a gente possa desenvolver e botar o nosso fórum aí para dar passos largos, para que a gente possa de fato conquistar muita coisa junto, tá? Quem é que levantou a mão aqui? Luizinho. Boa noite, pessoal. Então, David, boa noite a todos. Foi aberto esse edital e aí eu fui me inscrever, né? Eu já sou inscrito no Mapa Cultural, acho que em 2019, se eu não me engano, foi quando eu me inscrevi, mas bem maduro ainda, porque, como o Cristiano falou aí, a gente está ainda no anonimato, né? Eu nunca tive nenhuma relação, nunca tive nenhum show para a prefeitura, então, obviamente, no edital eu não vou concorrer às outras categorias que eu percebi, que eu acho que só na categoria inicial é que, para quem nunca emitiu nota, né? Nunca teve, é sua primeira vez, sua primeira relação. E eu acho que é o que mais vai pegar, fora a inscrição de muitas pessoas que não conhecem, eu acho que é elaborar o projeto em si. Porque o que vai pegar é, tipo assim, você para quantas pessoas é o projeto, assim, de fato explicar como é que vai entregar o projeto. Porque não é só se inscrever não é só lá se inscrever, você tem que, de fato, ter o projeto. Eu acho que é isso que vai mais assim, pegar para todo mundo. Eu acredito assim, quem tem dificuldade, né? Quem já se inscreveu, quem já tem o passo a passo aí que puder compartilhar, vai ser bacana. E essa questão de fazer também um tutorial, um videozinho explicando é interessante também. Massa, Luizinho, eu acho que, sabe uma coisa também que eu acho bem legal, a gente pode colocar como... É uma coisa que, assim, eu tive dificuldade muito de ver até em outras associações, assim, sabe? Eu faço parte de outras associações e às vezes, tipo assim, a gente é uma associação, por exemplo, de músico, aí tem essa dúvida sua do edital. Por que a gente não pode, de repente, fazer uma reunião dessa, abrir o edital, fazer uma leitura coletiva e todo mundo entender junto o edital, sabe? Eu acho que falta muito essas coisas, são iniciativas que, graças a Deus, a tecnologia nos aproximou demais. A gente pode fazer isso de maneira coletiva aqui, todo mundo acompanhando ao vivo, até depois gravado, e a gente fazer essa leitura junto. Porque, por exemplo, ele trouxe uma dúvida também lá com relação... Não, acho que foi a Erika Sá que levou um questionamento sobre a questão das notas, né, da comprovação das notas, mas, por exemplo, no edital, ele não fala, tipo assim, não, é obrigado você colocar as notas fiscais sob pena de desclassificação. Eu não vi isso no edital, entendeu? Não vi. Agora, a nota fiscal tem um peso nos critérios de avaliação e na pontuação, entendeu? Então, assim, a gente precisa entender essas coisas, porque até se a gente entender que alguma cláusula dessa do edital está mal escrita, está mal resolvida, a gente, enquanto fórum, pode mandar um protocolar, um documento, FUNCAP, o fórum analisou o edital e a gente viu que cláusula tal não deixa claro, a gente gostaria de uma revisão. Isso é possível, está dentro do nosso diálogo aqui, entendeu? É a questão de a gente entender esses problemas, entendeu? Então é muito importante a gente fazer isso e, assim, gostaria muito de construir esse ambiente com vocês, certo? Quem foi que levantou aqui? Meu amigo Joaquim. Ô, David, vocês estão me ouvindo direitinho, né? Tô. Bom, primeiro, assim, a leitura coletiva, a ideia é excelente mesmo, porque as pessoas vão anotando e tiram as dúvidas. Eu também, assim, eu queria sugerir como é que a gente poderia, principalmente para as pessoas que não têm o material no mapa, a gente ajudar a construir um portfólio de cada um, porque é muito importante, gente, o portfólio. Ele dá um peso muito grande
para que você consiga atingir os critérios lá no mapa, né? Eu acho que o vídeo de YouTube, tem gente que não tem canal de YouTube, tem uma série de coisas, uma série de critérios, de fatores que são muito importantes nessa decisão de você entrar ou não no evento, né, através do mapa cultural. Outra coisa que eu não sei, David, em relação à FUNCAP, muita gente conseguiu, por exemplo, conseguiu um valor X para gravar um CD, né, um álbum, R$ 15.000. Não emitiu nota, ele fez prestação de contas, né? Ele, quando foi classificado naquele edital da Lei Aldir Blanc, tem validade isso para ele? Porque se ele... Aqui um colega nosso, uma colega nossa, ela está aqui, ela conseguiu na Lei Aldir Blanc R$ 15.000 para produzir um CD ou uma live, qualquer coisa. Então, teria o mesmo peso que uma nota fiscal, porque já que tem muita gente que não tem notas fiscais comprobatórias, isso é importante. Isso eu acho que a gente tem que tirar essa dúvida na FUNCAP até para a gente compartilhar, né, com os demais. Perfeito. Eu acho que isso que você falou é uma provocação muito importante, porque que acontece? Teve, não no caso da gravação, mas a gente pode discutir, mas por exemplo, na Lei Aldir Blanc teve shows, né? E foi uma remuneração, porque na Lei Aldir Blanc os valores dos editais foram pagos em caráter de premiação, entendeu? Então você ganhava um prêmio para você apresentar um projeto, e esse projeto tinha show, tinha álbum, tinha single, tinha videoclipe, entendeu? Talvez esteja por aí, mas é perfeitamente cabível de a gente perguntar por quê. Essas coisas no edital tem que estar muito claras, entendeu? E o que não está claro é passível de discussão. Então, se a gente entende que a gente aqui está falando de um setor, né? Se o nosso setor entende que aquilo ali não está claro, vamos levar para a pessoa que fez, isso aqui não está claro. Precisa melhorar para que tenha de fato essa clareza. Eu acho que isso o fórum cumpre a sua missão, né? E isso que o Joaquim falou, até anotei aqui, viu, Joaquim, também, essa questão importante aí, viu? Isso, só para complementar aqui, eu falo isso porque nós já tentamos utilizar a premiação, que foi muito bom você ter colocado, tentamos utilizar a premiação para shows em outros estados, e ela não foi aceita, porque era uma coisa restrita a um edital da Lei Aldir Blanc. Perfeito. Mas, se a Lei Aldir Blanc em Sergipe, se ela premiou aquele projeto, né, então, porque o valor para aquele projeto foi X. Então, eu acho interessante a FUNCAP, a FUNCAJU, as demais prefeituras de Sergipe aceitarem essa premiação, que é um reconhecimento oficial das instituições para aquele artista, né? E aí, Joaquim, a gente pode... Alô, David, travou. Dave teve problema aí, mas resolve já. Joaquim, eu tive esse mesmo problema lá em Recife. Apresentei as notas, não aceitaram no carnaval. Alô? Não, estou ouvindo. Tonico, tive tô ouvindo. Dá pra esse ouvir, problema eu lá. acho que o David caiu aí. Ele volta já. Ele volta já. Eu tive esse problema no carnaval, apresentei as notas das patricinhas e o pessoal não aceitou lá em Pernambuco, porque foi premiação. Mas isso pode mudar, Joaquim, isso pode mudar com certeza. Com o fórum e o sindicato, a gente vai em busca disso, tentar conseguir isso com a FUNCAP. Eu acho que eu não sou um jurídico para saber disso, mas a sugestão a gente dá, né, Joaquim? Não, exatamente. Eu acho o seguinte, olha, que o papel da FUNCAP, ela é de permitir que todos os artistas participem dos seus editais. Opa! Existe uma dificuldade... Ô, meu companheiro, bem-vindo. Bem-vindo. Então, assim, eu estava dizendo aqui, David, conversando com o Tonico, que o papel da FUNCAP, como da FUNCAJU, é compreender a dificuldade que o artista sergipano vive e permitir que ele tenha acesso
a, as programações. Então, se os artistas tiveram aquela premiação, que se conte também com o mesmo peso, que a gente não tenha isso para os estados vizinhos, né, e tal. Mas como reconhecimento para que aquele artista tenha o acesso aos eventos em Aracaju, em Sergipe, enfim, eu acho muito importante. E o fórum poderia fazer essa reivindicação junto com o Cine Música, eu acho que é importante. E assim, só para encerrar minha fala, mais uma vez eu dizendo assim, que é importante que a gente consiga ajudar as pessoas, também aqui no grupo, a construir os seus portfólios, né? A leitura que o David colocou, a construção do mapa cultural, que a gente pode pegar uma pessoa para fazer exemplo, tal. Eu acho importante, né? Que aí a gente coloca as pessoas dentro daquele mundo, do mundo tecnológico, ali que hoje é no Brasil inteiro, né? Vai ter agora o Festival de Garanhuns, no mesmo aspecto e tal. Então eu acho importante a gente dar esse pontapé inicial, e o fórum fazendo isso e convidando o técnico da FUNCAP, porque eu acho muito importante, a gente vai ampliar e mostrar para que é que o fórum está aqui, né? Que é justamente para ajudar a organizar a categoria e compartilhar essas informações. Obrigado. Perfeito, Joaquim. Eu estava falando antes de cair que, inclusive, essa reivindicação do aceite da nota, né, da Lei Aldir Blanc, né, da premiação que ele teve na Lei Aldir Blanc, servir como comprovação, porque, veja, a gente tem aqui no grupo o Pipo, que é advogado, a gente pode até ver uma base legal de defesa, né, fundamentar isso, porque, veja, se eu ganhei um edital que me deu 20 mil reais, certo? Então o poder público entendeu que o meu projeto poderia receber aquele investimento. Por que numa apresentação que, sei lá, o cachê seja os mesmos 20, ou sei lá, até 10, esses 20 que eu ganhei não servem como comprovação de mostrar o meu valor, entendeu? É uma questão que a gente de fato pode aprofundar, e eu já anotei aqui. Depois vou conversar aqui com o Pipo, e aí na comissão de jurídica, inclusive se tiver outras pessoas que sejam desse meio jurídico, que queiram participar, né, ou que enfim, queiram ajudar a comissão, né, de estudando leis e tal, seja estudantes e tal, por favor, dê o nome para ajudar, porque você vê, é uma questão que de fato a gente tem legitimidade de reclamar. E no mínimo a gente reclama e tem que ter essa resposta. Porque se brincar, esse questionamento, nem eles lá pensaram nisso. Se brincar, entendeu? Então é muito pertinente. Eu acho que não pensaram. E assim, como a gente já participa desses editais da FUNCAP, editais públicos, né, que na realidade é a licitação, a gente sabe que tudo que eles fazem é pautado nos pareceres das procuradorias. Então, se puder, nesse momento, se a gente puder fazer essa alteração no edital para permitir e reconhecer essa premiação, rapaz, é excelente. Porque aí permite que muita gente tenha acesso. Maravilha. Muita gente que não tem nota, mas ganhou R$1.000, ganhou R$3.000, ganhou 5, né? Então é importante. Maravilha. Pipo. Então, David, só fazer um complemento aqui do que vocês falaram. A meu ver, assim, em primeiro momento aqui, eu vejo que realmente foi algo que eles realmente não pensaram. É uma lacuna que tem nesse edital aí, que realmente a gente pode ir lá e reivindicar sobre isso, entendeu? Foi como o amigo aí disse, que eles sempre são pautados com a Procuradoria, porque tem que ser. Então, não tem como fugir de uma legalidade, entendeu? Eu acho que isso aí, eu realmente não conhecia, mas sobre esse aspecto, né, específico, mas aí a gente pode ir, como o David está dizendo aí, vamos atrás, conversar, vai lá conversar com a FUNCAP mesmo e questionar sobre isso, no mínimo, né, David, como você falou, no mínimo. Mas eu creio que é uma lacuna mesmo aí, é uma brecha que realmente eles não pensaram. Em um primeiro momento eu acho que seja isso aí. Perfeito. Que Maravilha. pode ser reivindicado, tá ligado? Maravilha. Eu me proponho com o sindicato a procurar a PGE. Sim, não, sim, sim, amanhã claro, sobre isso. Vou procurar os amanhã dois, mesmo. né?
Exatamente, é bom procurar a PGR também, tem que estar junto aí. Teria que ter um representante deles lá dentro também. Se não tiver, né? Não sei se tem a parte jurídica lá, não sei como é que é. Vou levar as notas que eu tenho aqui. Ô, Tonico, Oi. Tonico, deixa só assim, eu acho que esse questionamento, essa provocação tem que ser feito à FUNCAP. A FUNCAP é que vai solicitar um parecer da Procuradoria. Exatamente. Aí É as isso aí. alterações ela pode fazer no edital, porque ela fazendo alteração no edital, aí a Procuradoria dá o aval. O que não pode não estar previsto no edital e ela aceitar. Então eu acho que ela tem que fazer esse reconhecimento em edital. Ô Joaquim. Não, Joaquim. Da PGE, não, Joaquim. Não, veja bem, o edital é uma licitação pública da FUNCAP. Passa pelo crivo da PGE, na verdade, né? A PGE Muito bem. Fiscalizadora. Isso mesmo. Isso. Aí, porque assim, quando vai lançar o edital, a leitura jurídica é feita pela Procuradoria. Então, se a gente tem um questionamento a fazer, a gente questiona a quem lançou o edital, que foi a FUNCAP. Isso. A Morosa encaminha para o jurídico da FUNCAP e ela deve ter, a gente vai solicitar uma alteração no edital que permita que seja reconhecidas as premiações como comprovação de renda, comprovação de valores do artista. Aí sim. Ô Joaquim, e aí o seguinte, veja, eu acho que nisso a gente já pode até aprofundar nessa questão que, por exemplo, essa premiação ela seja na categoria tipo assim, porque aí eu já estou pensando no contraponto, né? Que no edital teve gravação, mas teve show também, né? Então, se a premiação for de show, nada mais justo disso ser reconhecido, né? Não sei se é o entendimento que você tem também, se é por aí. Não, justamente. Olha, eu vejo o seguinte, que toda produção do artista, ela deve ser reconhecida, né? Como o investimento que ele fez. Tiveram as lives, foram premiações, teve de 20, 25 e mais e tal, e tiveram shows também. Enquanto não estava liberado os shows naquele momento, então transformou-se em lives. Né? E isso tudo tem que ser reconhecido. Não, eu falo como apresentação musical, né? Tipo assim, por exemplo, o cara ganhou tipo um CD. Aí eu acho que talvez fique difícil. Mas o cara fez uma live musical, ou até um DVD, que esse valor seja reconhecido como comprovação, né, da sua execução ao vivo. Beleza, perfeito. Show de bola. Tá anotado aqui, viu? Pra gente. Pauta da noite, não foi essa. Muito bom, viu, Joaquim? Também não tinha pensado por isso. Você vê. Não, é porque as coisas vão aparecendo, né? Com certeza. Tem um colega nosso aqui que falou, diz, olha, eu tenho 27 anos de música e eu nunca emiti nota fiscal, tal. Mas, de repente, tem muita gente que tem o mesmo tempo de música, mas ganhou uma premiação, ganhou isso, aquilo, outro. E o importante é que a gente consiga fazer com que o nosso colega tenha esse reconhecimento para que ele comprove um valor que ele queira ganhar lá. Isso é importante para não ficar de fora do processo. Outra coisa que eu anotei aqui que falaram sobre a questão de portfólio. Nas oitivas da FUNCAP, né, que essas oitivas são necessidades que eles têm que atender para desenvolver a Lei Paulo Gustavo aqui no estado, né? Então a FUNCAJU vai lançar as delas, todas as cidades que forem aplicar, né, a Lei Paulo Gustavo, eles são obrigados a fazer uma oitiva para ouvir, né, os setores da cultura, para saber a melhor maneira de desenvolver esses editais, certo? E aí eles prometeram na primeira e na segunda oitiva da música, já teve 2 pela FUNCAP, né? Na verdade teve 3, que uma eles fizeram no interior quando foram, se não me engano, para Buquim. Eles prometeram algumas oficinas de portfólio, mas não inviabiliza a gente, né, de explicar, eu tenho Gabriela na parte lá de comunicação, que ela trabalha com design, com marketing digital, e a gente possa fazer uma reunião aqui para falar sobre portfólio também. Não tem problema. Eu acho que tipo assim, vai ter artistas que vai querer contratar um profissional para fazer o seu portfólio.
Ok, só que eu acho que a gente tem que partir da premissa de entender o que é um portfólio e todo mundo minimamente ter a ferramenta, né, que possa fazer o seu portfólio. Obviamente, vai ter alguns que vão querer investir um pouco mais no seu portfólio, tudo certo, mas eu acho que todo mundo tem que saber o que é o portfólio. O portfólio é aquilo que vai contar a sua história da sua carreira, que vai mostrar quantos shows você já fez, onde você já tocou, os registros que você tem da sua carreira, do início até o momento atual. Então pronto, é só passar essa informação de como fazer minimamente, já é muito importante para todo mundo. E aí deixa, obviamente, todo mundo tem o livre-arbítrio de, eu quero contratar alguém para fazer, não tem problema. É uma possibilidade, mas eu acho que a premissa de todo mundo saber o que é um portfólio, entendeu? É importante, a gente pode também fazer uma reunião sobre isso. Mão aqui, meu amigo Gel Sandes, pode falar, meu amigo. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Gel Santos por aqui. Rapidinho, Gel. Érica, muito bom isso, viu? A gente pode, de repente, desenvolver um modelo realmente aqui no fórum, tá? Gostei. Não, eu só queria contribuir aqui com relação a com relação a essa aparente burocracia do mapa, né? E aparente não, né? É fato, né? Que é burocrático. É fato que não é tão entendível assim. E quero me disponibilizar para contribuir aí para os colegas, porque no início também, quando eu fui me cadastrar no mapa, eu só fiz isso lá na pandemia, porque surgiram os editais, até então não tinha um acompanhamento, né, cultural, da cena cultural, eu era de um outro segmento, e depois de uma oportunidade que eu tive com uma música diferente na minha vida, eu acabei focando um pouco mais nisso, querendo aprender também, então eu fui explorar o mapa. Eu tive contato com alguns artistas que estão, assim, entregando sua vida no mapa, né, quando eu digo entregando sua vida colocando ali os produtos culturais, colocando o portfólio e alimentando aquele quase que clipping ali, né? Mas já eu vou explicar, talvez alguns não entendam esses termos aí. Então, colocando ali, mais o mapa, se eu não me engano, já passou por 2 manutenções. E nas 2 manutenções, todos os dados das pessoas que estavam lá foram, assim, apagados, né? Eu não sei quem passou por isso, mas eu tive que já fazer esse cadastro no mapa umas 2 vezes. E isso é chato, porque realmente eu acreditava, né, no mapa como um instrumento seguro para que a gente começasse a colocar a nossa história ali, mas percebi que não. Então eu comecei a fazer algumas anotações e também a produzir um material à parte. O portfólio é esse nome rebuscado, mas não é nada mais do que a sua... Imagine que você tem um diário e que todo dia que você vive, você escreve ali a sua experiência do dia. O portfólio é esse diário da sua carreira. Quando você participa de um evento público, você tira uma foto, descreve ali minimamente o que foi que aconteceu. Quando você grava um clipe, você então coloca ali a evidência do clipe, que é o link do vídeo. Quando você grava o single, você submete ali também o seu áudio, o seu MP3 na plataforma, enfim. As suas experiências marcantes com TV, entrevistas, enfim. O portfólio é isso. É basicamente quando alguém quer lhe contratar e lhe pergunta, né? Mas você está aqui, Forró do Luizinho, e aí? Me manda seus materiais, onde foi que você já tocou, o que foi que você já fez? E aí você manda para o contratante, normalmente, alguns links e tal. Esse é o portfólio. Só que o que é recomendado para a gente é que a gente organize minimamente isso num documento, né? Num PDF, numa apresentação em PowerPoint, enfim, algumas pessoas rebuscam um pouco mais. Repito, não sou assim uma autoridade como David aí no assunto, mas me coloco à disposição para ajudá-los, né, nesse desenvolvimento e também na exploração do mapa. Quero sugerir que a gente marque uma conferência como essa aqui e que a gente possa, né, fazer essa demonstração compartilhando tela e tal. E também quero dizer que não é necessário
um investimento tão alto, por exemplo, de contratar uma equipe de marketing para poder fazer isso. Hoje a gente tem ali o Canva, que é um site muito simples, de uso simples, em que você pode entrar, ele já ali entrega diversos modelos pré-produzidos, em que você vai ali minimamente alterar as cores, colocar suas fotos e colocar as informações de acordo com a vivência aí de cada um, né? Então, eu estou dizendo isso aqui porque a gente que é artista independente, né? Como eu já falei isso com o David, cada centavo nosso é suado demais, e muitas vezes aqui a gente vai encontrar, né, pessoas que lidam com o músico, marcam a agenda, vão atrás do cliente, fazem seu próprio flyer, sua própria divulgação, seus próprios vídeos, seu próprio conteúdo, se bobear, ainda gravam e editam suas próprias coisas, e a gente sabe como é penoso, né, Cristiano dando sinal ali, é penoso isso. Então é importante também que quando a gente vai descobrindo essas alternativas, a gente vai compartilhando, e que, se for necessário, a gente também crie pequenos workshopzinhos que fiquem ali gravados, para que uma hora ou outra a gente publique, né, esse material. É isso. Maravilha, Gé. Eu acho que é isso. Tudo que a gente vem falando aqui vem caminhando nessa direção aí do compartilhar informação, de descentralizar essa informação para que ela chegue cada vez mais longe, chegue para cada vez mais pessoas do nosso setor, para que de fato a gente tenha aí um mercado cada vez mais forte, né? Você falou aí do Canvas, é uma ferramenta importantíssima, não só para fazer portfólio, mas para fazer toda a comunicação de qualquer carreira. Eu, inclusive, assino o Canvas, eu uso para muitas coisas. Então, assim, a marca do fórum, inclusive, eu fiz lá no Canvas. Então, assim, é bem importante isso. Eu também anotei aqui dessa questão de a gente promover. A gente tem um canal, né, no YouTube, inclusive essa reunião vai estar sendo gravada e vai ser publicada lá. E a gente pode, aqui no fórum, dentro das comissões, desenvolver mini oficinas mesmo de situações que a gente vai precisar. A gente falou do portfólio, a gente falou do mapa cultural de Sergipe. Então, o mapa, eu penso que a gente precisa fazer um tutorial mesmo, e eu gostaria já de perguntar a vocês se esse tutorial vocês não acham que tem que ser com um técnico lá mesmo da FUNCAP. A gente bota o técnico aqui, a gente faz um sorteio no grupo. Quem não tem o mapa cultural, vamos escolher um, e aí essa pessoa que vai ser... David, não tem disponível esse material, tutorial? Não existe? De vídeo eu procurei, não achei não. Absurdo, né? Então vamos promover o nosso tutorial aí. Eu até me comprometo no documento que eu vou colocar o pedido, né, da fotografia do mapa. Eu já vou pedir já a solicitação desse técnico para que se disponha nessa reunião com a gente faça esse tutorial aqui na presença de todo mundo online, que não tem por que ele não aceitar. E eu tenho certeza que acho que essa nova diretoria vai acatar o nosso pedido aí, tá? Uma outra coisa, rapidinho, só uma coisa que eu queria passar assim para vocês, antes já de passar aqui para Tonico. A gente vai encerrar já, tem prometido às 9 horas, para também a gente não ficar muito extenso, né? E aí eu vou deixar o Tonico falar, e aí eu faço uma fala para a gente encerrar. E desde já agradecer essa atenção toda que vocês disponibilizaram hoje pra gente. Rapidinho, o amigo, o nome dele é Gel Santos, nosso de Socorro, primeiro participante aí do The Voice aí. Você é lá de Nossa de Socorro? Gel é de Burquim e tá em Lagarto, né? Eu sou boquinense, morei em Aracaju uns 15 anos por aí, e agora voltei ao interior, tô morando na cidade de Lagarto. Porque você falou em Socorro, na cidade de Socorro, né? Você não tá conseguindo lá. A gente teve terça-feira lá com o Natan. Não falei de Socorro não, acho que o senhor deve estar confundindo. Foi não?
Não fui eu, Então não. então foi a Den que deixou eu. Falou em mapa, então desculpa aí. Não, tranquilo. Então, valeu aí, gente. Valeu, obrigado aí pela atenção de vocês. Vou adiantar aqui meu lado. Eu tenho uma reunião com o Sindicato dos Músicos de Pernambuco agora. Valeu. Massa. Um abraço, meu amigo. Bom, galera, mais uma vez agradecer a todos vocês. 9 horas agora. A reunião foi muito produtiva. A gente falou de pontos importantíssimos aqui sobre formação, sobre a questão do mapa cultural, sobre a leitura coletiva dos editais. Então, a gente transformar todo edital que for lançado para música, a gente poder vir aqui no fórum e a gente fazer uma leitura coletiva para que a gente tenha os entendimentos. É uma ideia bem massa. Joaquim foi muito cirúrgico sobre a questão da comprovação de notas para apresentações musicais, que a gente teve os prêmios da Lei Aldir Blanc, que não estão sendo considerados como comprovação de nota, né, de apresentação. É uma provocação que a gente vai fazer também à FUNCAP. Trouxe para vocês também que nós vamos elaborar um documento solicitando os dados de hoje, né, de como está a fotografia da música no mapa cultural de Sergipe, para a gente saber todas as nossas deficiências, para a gente começar a tomar ponto. E essa questão das mini oficinas sobre o portfólio e sobre outras informações que todo mundo aqui precisa, ou para aprender um pouco mais, né, ou para de fato entender, se não entende nada disso daí. Prometo também que nas próximas reuniões a gente vai ter uma comunicação maior. Essa foi o meio de supetão, que a gente passou um tempo parado e aí eu estou reativando agora com vocês. Faço mais uma vez o convite para vocês participarem da comissão, e teve a proposta do Heitor, que é músico, compositor, mas também é diretor do Conservatório de Música de Sergipe, sugeriu de a gente fazer uma comissão para formação, né, no geral. Eu acho isso importante. Eu vou também colocar isso no grupo também como ata e convidar vocês a participarem. Agora preciso muito de vocês. Vou colocar aqui os próximos passos da nossa legalização, a constituição da diretoria. Então, quem quiser fazer parte da diretoria, fiquem à vontade. A gente vai precisar aí de 3 pessoas, pelo menos, na diretoria, fora as comissões, tá? Vou passar os custos, como é que vai funcionar, mas assim, a gente já conseguiu bastante coisa, o contador, o advogado, e a gente dividindo por todo mundo lá, é uma vaquinha bem fácil da gente conseguir, tá? E, Gel, antes de me despedir aí, pode jogar duro. Não, só queria contribuir com uma situação. Uma situação que se subdivide, na verdade, né? Quando a gente trabalha assim num coletivo como esse, num fórum, se a gente não cuidar de ter personalização, a gente acaba correndo o risco de que demandas geradas fiquem sem execução. Então, a gente já tem aí alguns grupos de trabalho formados, né? Seria interessante que depois essas pessoas formassem grupos, à parte também, eu não sei, de conversação, para que começassem a trabalhar diante das demandas geradas aqui, porque diante das coisas que vocês têm para fazer, né, David, eu imagino que sejam muitas, e a gente é um grupo menor trabalhando para diversos artistas, tem mais de 100 pessoas ali no fórum, né? 192 para ser mais exato. A gente precisa realmente saber que a premissa aqui da nossa presença é o voluntariado, né? E que por sermos voluntários a gente pode, né? E nesse caso a gente precisa, eu vou corrigir pode por precisa, porque nem sempre todos podem, né? A gente precisa se integrar com os nossos colegas de trabalho, de segmento, que talvez tenham alguma dificuldade, e buscar promover ações de proatividade. E enquanto participante do grupo de comunicação, a gente não começou a mexer com nada disso ainda, né? Eu vou tomar assim, iniciativa
de reunir as pessoas que estão nesse grupo de trabalho. E acho importante também dizer que todos nós somos livres aqui para participar de quantos grupos, quantos coletivos e fóruns existirem. Mas o mais importante é, no final, a gente saber que a gente precisa falar uma só língua. A gente não pode, nesse momento, aí agora eu vou usar o verbo pode mesmo, a gente não pode competir como se fossem facções, né? Porque eu estou num grupo isso, estou num outro grupo tal. Eu estou participando de diversos grupos que estão discutindo a mesma temática, mas a gente tá ciente e compartilhando essas informações, que às vezes a gente percebe que num grupo não tocou no assunto e tal. Então, quero aqui, até, David, essa garantia de liberdade de que a gente pode compartilhar essas informações e de que não existe nenhum tipo de disputa, porque, assim, falando honestamente com vocês e bem sinceramente, a gente sabe que existem motivações e motivações para o surgimento desses grupos. A gente tem aqui uma motivação, obviamente, genuína, né, de melhoria, e de realmente mais uma tentativa que eu espero que não se frustre como tantas outras, né, no passado. E, talvez não de união, mas de empatia, porque eu sei que às vezes, sem querer ser demagogo, às vezes a gente age com farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, por exemplo, existe aí um edital agora da galera do forró, das pessoas que estão fazendo essa movimentação do forró, mas eu aposto com vocês que vai ter um ou outro que é lá do pop, digamos assim, ou que é de num segmento nada a ver, que vai tentar uma boquinha. Isso, para mim, não é empatia, isso é oportunismo. Porque eu acredito que vão existir políticas públicas para privilegiar esses segmentos, e principalmente, e eu sou, assim, embora eu faça um segmento mais pop, voltado a MPB e tal, eu sou super a favor do enaltecimento dos ritmos alternativos também no nosso estado. Indie, folk, trap, rap, tantas outras coisas, tantos outros segmentos que precisam existir aí. Então é importante que, enquanto nós, formadores de opinião aqui, que eu acredito que 15 pessoas no universo de 192 é porque são formadores de opinião, né? São pessoas que quiseram realmente vir aqui para tentar uma mudança. Então que a gente seja isso nos nossos locais aí, nas nossas cidades, onde quer que a gente esteja espalhado. Então, acho importante também os outros grupos, os outros componentes de outros grupos de trabalho, se alguém aqui faz parte, que a gente faça essa condução proativa, né, de chamar, vamos lá, gente, olha, temos que comunicar, temos que criar demandas para trazer esse grupo, a gente tem que resolver aqui uma reunião periódica, não sei se de 15 em 15, não sei se semanal, com vistas primeiro a essa lei, Paulo Gustavo, depois uma manutenção desse movimento para outras expectativas, outras demandas que podem ser geradas, tanto pela FUNCAP, pelos órgãos de cultura, quanto pelo próprio fórum, né? Ou seja, promoção de festivais, de materiais, partilha de trabalhos, colaborações. Isso é rico esse grupo, então acho que a gente precisa desse cronograma, a gente precisa realmente disso aí. Mas como eu estou no grupo de comunicação, vou ficar aqui com a parte só de comunicação, né? E cada um rema seu remo aí. Coisa boa. Antes de abrir aqui para a Gabriela, que ela levantou aqui a mão, assim, já eu comecei minha fala, não sei se você pegou do início, mas deixando claro, e foi uma coisa que Tonico, que Heitor, que o próprio Joaquim também ventilou aqui, é que o fórum é da música, né? Ele não é do partido político, ele não é da predilação de um ente público ou de qualquer outro compromisso que não seja música, né? E o fórum, ele é um lugar aberto, democrático, para que a gente possa compartilhar e descentralizar. Acho que David caiu de novo, né? Acho que sim.
Caiu. Já já ele volta. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Gabi. Bom, eu tinha perguntado, na verdade, a David isso no privado, então eu vou falar enquanto ele não volta. Ah, já voltou, ótimo. Só para alinhar com o seu raciocínio, Gel, que antes da Semana Santa, um pouco antes do feriado, eu tinha até questionado o David no próprio privado se a gente já tinha alguma separação de grupos ou se eu tinha perdido alguma informação, porque eu fiquei meio off alguns dias devido a problemas de saúde. E ainda não tinha sido formado nenhum grupo. No momento, eu estou apenas com a minha agência, então eu estou com muito tempo livre, muita vontade de trabalhar, muita vontade de fazer algo por Aracaju. Apesar de eu ser de Salvador, eu moro aqui já tem um tempo, eu cresci aqui desde pequenininha, então eu também me sinto pertencente desse cenário. E eu vejo que existem dois problemas maiores assim, no setor comunicação. Né? Como eu também estudo e lido com publicidade todos os dias da minha vida, ainda mais com assessoria de imprensa, enfim, comercial, eu percebo que a falta de direcionamento para as pessoas que não têm acesso a tantas tecnologias ou que não tiveram tanto estudo, como já foi falado aqui anteriormente, e essa batalha de ego. Eu acredito que a criação desse fórum é justamente para minimizar essa diferença. Se a gente tem essa união de todo mundo, de cada um fazendo um pouquinho dentro do seu grupo, ou até mesmo se conseguir, como você falou, ser multitarefas nesse sentido de poder ajudar aqui ou ali, a gente consegue abrir espaço para todo mundo ter o seu momento, de ter a verba, de conseguir gravar o clipe, de conseguir fazer um portfólio, de conseguir contratar alguém para ajudar na arte do design, enfim, na necessidade que a pessoa ou a banda se sentir mais viável no momento. Então, eu acredito que eu tenho total essa predisposição também para estar ativa com esse grupo de comunicação. Se precisar de alguém que tenha tempo ou disponibilidade para a diretoria, eu também me coloco como voluntária, porque nesse momento eu estou somente com o meu próprio negócio, então eu quero alavancar não só a minha imagem como assessora, mas também pessoas que eu vejo que tem muito potencial aqui na cidade de Aracaju, e eu acredito que em todas as outras cidades do estado também deve ter muita gente talentosa por aí que merece ser ouvida, merece ser vista, e a gente precisa abrir esse espaço para todo mundo ter esse momento de brilhar. Opa, pronto. Estão me ouvindo, né? Então, Gel, temos aí Gabriela aí que vai nos ajudar bastante, tá? Com sangue nos olhos para nos ajudar aí, porque ela realmente também está envolvida aí com artistas e tal, e ela sente a dificuldade. O Gabi tá no GT de comunicação. Tá aí, coladinha com você. E aí, só assim, finalizando o que eu estava falando, então assim, a gente sabe que existem outros grupos e devem existir outros grupos, tem que existir outros grupos, porque essa reunião de pessoas, né, mesmo que seja da música mesmo, ela tem motivações, né, e a gente tem um fórum como um lugar comum para todos, né. Pode ficar tranquilo, Gel, eu estou acompanhando, sei que você faz parte de outros coletivos e legal, tudo certo, a gente está aqui para somar, quero que você some também com a gente. Os outros coletivos estão sempre convidados a trazer as demandas. A gente vai desenvolver o nosso trabalho sempre de ouvir o setor, né? A gente é um fórum de música, né? Então tudo que for da música vai ter sempre voz aqui, vai ter sempre a possibilidade de participar e de nos ajudar a construir alguma coisa, né? Então pode ficar muito tranquilo com relação a isso. As informações são públicas. Aqui eu prego muito a descentralização da informação, então não sou eu que vou centralizar só as coisas aqui no grupo. Pode ficar bem à vontade mesmo e pode compartilhar, inclusive, isso que eu estou lhe dizendo, com toda e qualquer pessoa que perguntar sobre o fórum, do que a gente está fazendo. Essa reunião está sendo gravada, vai estar aqui no YouTube. Todas as reuniões, o objetivo que sejam realmente divulgadas e propagadas. E é isso, já somos 9h16, para a gente não se alongar mais. Eu queria agradecer mais uma vez
fazer o convite. Acreditem, participem. Isso não funciona só com uma pessoa, nem com duas, nem com três. Tem que funcionar com todas as pessoas que acreditam que a música de fato é um meio de trabalho, é um meio de arte, é um meio que precisa respeito e faz parte da construção da nossa cultura sergipana, para que a gente tenha de fato para as próximas gerações aquele orgulho que no passado a gente não tinha dos nossos artistas, que a gente está buscando ter hoje, mas que no futuro a gente dê a nossa contribuição para que de fato a gente tenha o sergipano orgulhoso dos sergipanos, que eu acho que essa é a nossa construção. Aqui dentro do fórum, instituições, coletivos, enfim, todo mundo que seja pela música tem voz, tem espaço, tem afeto, que a gente às vezes precisa de afeto, de empatia, tem tudo aqui no fórum. E aí eu me despeço de vocês hoje. Amanhã a gente coloca, bom, Cristiano, vamos fazer, escolha aí uma comissão, vai ser muito bem-vindo, tá? A gente continua as nossas discussões no grupo, vai vir uma ata de tudo que a gente falou, e aí a gente vai dar início aos trabalhos das comissões. E amanhã também já coloco o documento que vamos protocolar lá na FUNCAP, para vocês entenderem se está faltando alguma coisa ou não, para a gente dar o pontapé. Eu já tive a oportunidade de ter conversas de me apresentar enquanto fórum para Luciano Correia, né, para Amorosa, então foi muito bem recebido e não tenho dúvida que o nosso caminho aí está traçado e preciso muito de vocês, tá bom? Quem tiver dúvida, o meu privado aí continua também à disposição, se tiver alguma dúvida mais específica, mas usem e abusem do grupo do fórum, certo? Evitem, por favor, as divulgações. É importante que lá o fórum a gente não se perca nas conversas, né? Às vezes a gente está conversando uma coisa séria, aí alguém que tem que estar divulgando suas coisas e tal, eu sei que é importante divulgar os trabalhos, os shows, mas lá no grupo vamos focar só nas discussões mesmo. E tipo assim, dúvidas, eu fui fazer o mapa e o mapa tá fora do ar. Coloque isso lá no fórum, porque a gente, dentro dos contatos, a gente tenta, FUNCAP, o que está acontecendo? Porque o fórum é isso, é o lugar de a gente discutir e receber essas demandas, tá? Então, muito obrigado, tenha uma boa noite para todos e até a próxima reunião. E quem amigo de vocês que está no grupo e não participou, passem a ideia adiante e vamos junto, viu? Obrigado, boa noite a todos.